يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvores são para Allah, o Senhor dos mundos, o Beneficente, o Misericordioso. Seja bem-vindo à nossa aula de explicação do Sagrado Alcorão. Irmão que ainda não se inscreveu ao nosso canal, a honra, o privilégio de se subscrever e coloque aí o seu like nas visualizações e acione o sino para receber as notificações das nossas aulas e poder acompanhar devidamente as nossas aulas e poder partilhar também com os demais para que mais irmãos e irmãs possam beneficiar-se dessas aulas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Allah subhanahu wa ta'ala ordena a todos nós no cumprimento de uma regra que dia após dia continua sendo violada. Qual é essa regra? É a regra da devolução de pertences. Alguém tem o bem do outro, tem a obrigação de fazer chegar este bem ao dono. Se alguém te confiou alguma coisa, tens a obrigação de fazer chegar esta coisa ao dono ou devolver como a pessoa deu para guardar. E esta obrigação, se um de nós violar, então que fique a saber, depois da morte, esta devolução ficará pendente. No dia do julgamento, cada um vai cobrar a Allah subhanahu wa ta'ala aquilo que ficou pendente para com seu irmão ou para com sua irmã. E lembrando que naquele dia o dólar não funcionará, o rand não funcionará, moeda nenhuma mitical não funcionará, moeda nenhuma neste mundo lá vai funcionar. Lá funcionará simplesmente ações. Se a pessoa praticou o bem ou não praticou o bem, o que vai ser contabilizado lá, a troca, a transação que será feita nesse dia será através das nossas ações boas ou más. O que irá acontecer? É que você tinha bem de alguém que não fez chegar ou você devorou esses bens. Se você devorou bens do outro, isto também estará pendente. Então a pessoa virá perante Allah e vai fazer a cobrança. E Allah subhanahu wa ta'ala o que vai fazer? Vai olhar no seu livro das boas ações, vai se medir o peso da equivalência daqueles bens que você não fez chegar e vai se pegar nesses bens, vai se medir e depois de se adquirir a medida exata de quanto valiam os bens que não foram devolvidos, então Allah subhanahu wa ta'ala vai mandar medir e tirar das suas boas ações, entregar à pessoa que você violou ou não fez chegar a pertença dele. Pode acontecer que você devia tanto, que as pessoas foram cobrando, você ficou sem nenhuma boa ação. O que é que vai acontecer? A pessoa que você deve, se tiver más ações, vai se medir o equilíbrio, o peso, a medida da dívida que você tem para com ele, de más ações, e vão pegar o peso daquelas más ações, vão adicionar no seu livro das ações. Isto é, o seu livro das más ações vai crescer, vai ficar maior. A razão pela qual é muito importante cada um pagar as suas dívidas, mas não só pagar as dívidas, devolver as pertences que não são nossas. Tem pertença de alguém,
foi emprestado um terreno para construir e depois ficou com o terreno para sempre. Foi emprestado uma casa para viver por algum tempo, usurpou, ficou com a casa para sempre, ou alterou documentação, converteu a casa para si a seu favor, sabendo que aquela casa não é sua pertença, alguém lhe confiou para depois de devolver. Esta pendência, esta pertença, um dia você tem que devolver perante Allah subhanahu. Todos os truques que formos a usar aqui no Dunya, através das influências, sejam elas políticas, jurídicas, todas as influências que formos a usar para usurpar a pertença do outro, no dia da ressurreição será devolvido. Mesmo que seja um mitical. Mas um mitical. Mesmo que seja um mitical. Porque a situação naquele dia será um terror tremendo que ninguém vai querer descontar nada a ninguém. A menos que essa pessoa se calhar já esteja no Jannat. Mas se a pessoa estiver numa situação de impasse, ainda não tem ações suficientes para ir para o Jannat, não tem como. Vai ter que encontrar sempre alguma coisa que ele vai ter que ir cobrar, não tem como. E cada um vai lembrar-se de alguma dívida, alguma coisa pendente que ficou com o seu irmão e ele tem que cobrar. E ao cobrar, é aí onde cada um vai ser puxado à orelha. E Allah subhanahu wa ta'ala diz que إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. Você, se for escolhido para ter que fazer justiça ou julgar entre as pessoas, então que o faça como deve ser. Que o facto de você ser juiz não quer dizer que você tem que fechar a vista, tem que fechar o olho. O ser juiz é você agir de acordo com a lei. O ser autoridade é agir de acordo com a lei. Ser colocado para intermediar um problema de duas pessoas não quer dizer você usar um favoritismo de relações de amizade que você tenha com um em detrimento do outro. Não. Tem a ver com ouvir os dois e dos dois puxar pela sensatez, pela humildade e honestidade, tentar ver quem apresenta argumentos suficientes para ser inocentado. Aquele que apresentar argumentos convincentes, mesmo que ele esteja a mentir, فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, a decisão final é com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a sua obrigação, a minha obrigação, a nossa obrigação é ouvir os argumentos, ouvir os testemunhos e decidirmos com base naquilo que nos foi apresentado como prova, como evidência. E daí o que for acontecer, o que nós formos a decidir, e se nós fomos apresentados provas concretas de que esse indivíduo é culpado e decidimos ele como culpado quando era inocente, isto é com Allah subhanahu wa ta'ala. Mas a pessoa que ludibriar para ganhar a razão também terá uma pendência perante Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ni'ma ya'izukum bih. Allah subhanahu wa ta'ala, quão excelente ele é e quão simples é. Tudo que Allah subhanahu wa ta'ala pede é simples, desde que a gente siga os caminhos que Allah subhanahu wa ta'ala mostrou-nos e as regras criadas por ele. Inna Allah kana sami'an basira. Allah subhanahu wa ta'ala é isto aqui, meus irmãos. Isto. Bem ouvinte, bem sábio e bem atento. Allah está bem atento, tanto com o ouvido, tanto com a visão. Então, está bem a ouvir bem e a observar bem, assim. Isso mesmo. Então, temos que estar todos atentos e com muito cuidado, porque ninguém sabe o que é que lhe espera lá em cima, apesar de que cada um pratica aquilo que lhe convém, mas há regras criadas por Allah subhanahu wa ta'ala. Ela continua: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. É obrigatório, é um decreto de Allah. Devemos obedecer a Allah, todos aqueles que são crentes. Allah diz: obedeçam a Allah e obedeçam o vosso mensageiro e todas as autoridades, todos aqueles que têm autoridade sobre vós. Obedecer primeiro a Allah, segundo o Rasul, em terceiro a todos aqueles que têm autoridade sobre vós. Estamos a dizer seu pai, estamos a dizer seu tutor, estamos a dizer seu governante. Todos esses têm obrigação. Nabi Sallallahu foi até muito longe.
O Nabi Sassan diz que somos obrigados a obedecer aqueles que têm autoridade sobre nós, por mais que a pessoa indicada ou eleita para nos dirigir seja um escravo. Subhanallah. Se a pessoa indicada para ser nosso superior seja um indivíduo que academicamente esteja abaixo de nós, temos a obrigação de segui-lo. Atenção, uma outra nota. Nabi Sassan diz que La ta'at al-makhluq fi ma'siyat al-khalq. Não se pode, é uma expressão que é muito usada hoje em dia. Não se pode obedecer a criatura em detrimento da desobediência do Criador. Atenção, nem seu pai, nem seu governante, quem quer que seja, pode estar acima de Deus, pode estar acima de Allah. Então, obedecer em primeira instância a todos que tiverem autoridade sobre nós, mas nunca obedecê-los quando nos levarem à descrença. Quando eles nos mandarem descrer, nos mandarem desobedecer a Allah, mandar desobedecer a Deus, mandar desobedecer os nossos mensageiros, em qualquer doutrina que seja, eles não serão obedecidos. Então, obedecemos a todo indivíduo que tiver autoridade sobre nós, desde que ele não nos obrigue a sermos descrentes para com Allah subhanahu wa ta'ala. E diz mais: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Se vocês tiverem alguma divergência, algum desentendimento, alguma disputa em matéria de din ou em qualquer situação que vocês tiverem e não estão a encontrar solução, voltem para o Alcorão e Sunnah de Nabi sallallahu alaihi wasallam e saber como é que os Salaf Salihin, como é que os demais ulamãs passados agiram, decidiram em situações similares, para que vocês possam encontrar o caminho da retidão. إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Se vocês de facto acreditam em Allah e no dia do além, ذلك خير, isto é o melhor, وأحسن تأويلا, e mais conveniente ou mais excelente em resultado. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim e a todos nós melhor compreensão dessas palavras, possamos entender e praticar, também transmitir aos demais. Fajazakumullahu khairal jazaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشر